a Shirley e eles três, tá? O Edson, a Miriam e a Regiane. Tá me ouvindo bem? Tô. É tipo jazz, assim, tipo mistura de jazz. O Marquinho tá ajudando a Luísa a fazer algum trabalho escolar? Receptivo, as pessoas são muito simpáticas, ele tá se dando muito bem. Tá aí, compartilhei para vocês três. Bem, gente, o fato é que o que nós vamos falar hoje é sobre o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, né? Nós basicamente estudamos o livro de Gênesis. No último encontro nós falamos sobre José, o famoso José do Egito. 50 capítulos no livro de Gênesis, então já aumentou 50% o público ouvinte. Tinha 2, tem 3. Desculpa o atraso. Você tem o livro de Gênesis, que vai até o capítulo 50, e depois você vira uma página, você já está em Êxodo. Não é assim que é? Mas só que nessa virada de página, na história, passaram-se 400 anos, porque o Êxodo começa exatamente explicando esse período em que o povo de Israel ficou lá no Egito como escravo. Durante esse tempo, uma família de 70 pessoas, que é a família que desceu para o Egito por causa das vacas magras, das vacas gordas, vocês se lembram disso. Essa família de 70 pessoas, ela se transforma num povo de 2 milhões e 500 mil pessoas. O faraó, 400 anos depois, era um outro faraó que não conhecia nada do povo judeu, não conhecia o José, não tinha nenhuma simpatia pelo povo judeu. Então, esse novo faraó, ele vê um perigo no povo judeu. O povo judeu morando ali no Gósen, na região do Gósen, é um povo que cresceu e se tornou até maior do que o próprio povo egípcio. E o faraó falou assim, puxa vida, esse povo aí é um perigo para nós. Então nós temos que fazer deles escravos. E a gente vai ver isso. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Então, é isso. Evidentemente que aqui, olhar para o céu e contar as estrelas é uma força de expressão, é uma promessa. Será assim a tua posteridade, aqueles que virão de ti. Depois, Alexandre, leia o mesmo capítulo 15, versículo 13. Então o Senhor disse, fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Perfeito, veja só. Então, quando Deus fala com Abraão sobre essa descendência maior que as estrelas do céu e a areia do mar, ele já prevê que esse pessoal iria ficar vivendo numa terra alheia e será reduzido à escravidão e será afligida por 400 anos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse, prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. E o que nós vemos aqui em Êxodo é exatamente o cumprimento dessa promessa, tanto da escravidão quanto de ir possuir a terra de Canaã. Eu dividi o livro do Êxodo em 5 partes. Então, a opressão no Egito, eles eram ali escravos, o povo redimido para fora do Egito, essa expressão redentor, tem a ver com o preço pago para que a gente possa livrar um escravo da escravidão e trazê-lo para o nosso convívio e ele então será livre. Então, esse é o Redentor, é aquele que nos redime, aquele que nos livra da escravidão e nos faz seus filhos. A educação dos redimidos no deserto
é uma terceira parte, a consagração dos redimidos no próprio deserto, no Sinai, e a adoração dos redimidos no tabernáculo e no sacerdócio ritual. Essas 5 partes, nos próximos encontros, eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre elas. Hoje, a nossa conversa, o nosso encontro vai ser mais curto, provavelmente. O número 1 é a opressão no Egito. Eu não quero falar sobre isso, mas quero ler alguns textos assim, que eu separei. Então, eu coloquei aqui em amarelo, vocês estão vendo aqui, em amarelo, os textos que a gente deveria ler. E os azuis, os textos em azul claro, eu queria que vocês lessem durante a semana. Então vamos lá. Sobre a opressão no Egito, eu separei o texto de Êxodo 1, de 7 a 11. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Certo. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, eles se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Houve um novo rei, 400 anos depois, ele não tinha, enfim, não usava de simpatia para com o povo judeu, né? Então ele fala, olha, nós precisamos escravizar esses caras aí, porque senão eles vão suplantar a gente. Nós vamos ter problemas pelo número de israelitas aqui na nossa terra. Então, o Marquinho e o Alexandre, não sei se eles conhecem, sabe o que é a Páscoa hebraica. O fato é que Moisés foi levantado para ser aquele que iria tirar o povo do Egito, onde ele era escravo. E Deus vai orientando Moisés, faça isso, faça aquilo, faça esse outro. Então, foi orientando, mas Moisés ia recebendo orientação divina, até que chega num certo momento em que existe 10 pragas. Provavelmente vocês já ouviram falar de as 10 pragas do Egito. E a última praga, e essas pragas foram acontecendo no sentido de fazer com que o faraó deixasse o povo sair. Quando acontece essa 10ª praga, era a morte dos primogênitos. Então Deus diz, olha, todos os primogênitos que estão na terra do Egito vão morrer nesta noite. Todos vão morrer. E inclusive dos animais. E finalmente só não morreria em alguma casa onde fosse passado o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta. Então, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o mal não chegaria ali, ou seja, seriam preservados os primogênitos. Porém, em todas as outras casas do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro pintado na porta, ali haveria a morte de um filho primogênito. Enfim, só que para que o povo se preparasse para sair para o deserto, sair como um povo liberto, eles tinham que matar um cordeiro, pintar as portas com o sangue do cordeiro, um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, portanto, jovem ainda, e passado esse sangue, eles tinham que se preparar comendo pão sem fermento e ervas amargas, enfim, como quem está sandália no pé,
pronto para partir. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Eu vou parar um pouco aqui para a gente falar sobre a instituição, então, dessa Páscoa, dessa festa, comemorada pelos judeus, por uma ordem do próprio Senhor Deus. E o que eles vão comemorar? Eles vão comemorar a liberdade, a saída do Egito como um povo oprimido e escravo para a liberdade da terra de Canaã. A comemoração tinha esse sentido. E o sacrifício de um cordeiro sem defeito, aqueles que tivessem o sangue nas portas, livrar do castigo, ou seja, da morte dos primogênitos. E hoje, nós, cristãos, comemoramos a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu numa cruz, seu sangue foi a causa da nossa libertação de uma escravidão. Jesus Cristo morre na cruz. Quando Jesus morre, eu tenho até um vídeo que eu fiz para os netinhos, eu posso mandar para vocês depois. Mas é isso. Então, na véspera desse acontecimento, tem um profeta ali em Israel chamado João Batista. E o João Batista, quando vê Jesus Cristo se aproximando dele, fala o seguinte, gente, presta atenção. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Perceberam? O João Batista sabia perfeitamente que 2 dias depois, a nação toda de Israel estaria comemorando a Páscoa judaica. Então todos eles estariam sacrificando um cordeirinho, um cabrito. Então toda a cidade de Jerusalém estava envolvida nessa festa da Páscoa. Todas as famílias estavam, vamos matar o cordeirinho, que se repetia talvez 2000 anos já. Toda a família, porque é perpétuo, todo ano tem que repetir essa cerimônia. E exatamente naquele dia, enquanto milhares de cordeirinhos eram mortos, o João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos livra do quê? Da morte. Assim como aquele cordeirinho lá que a Lura leu no livro de Êxodo, porque da mesma forma que ele livrou as casas da morte do primogênito, ou não, mas livrou da morte.
Dessa mesma forma, esse cordeiro que o João Batista fala, o cordeiro é de Deus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele livra o pecador da morte eterna. Ele dá a nós a garantia de que não morreremos. Simples assim. Então, aí ocorre a morte de Jesus Cristo. Né? O corpo dele desce da cruz e tal, na sexta-feira, antes de terminar o dia ali, é colocado num túmulo novo, e no domingo ele ressurge dentre os mortos. Enfim, ele ressurge vivo, né? Vence a morte, portanto, e então assim nós comemoramos a Páscoa no dia da ressurreição, no domingo. Mas a morte do Cordeiro Pascal foi exatamente no dia em que os judeus estavam comemorando a Páscoa deles. Então, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã se confundem com relação ao período onde ela acontece. A educação dos remidos no deserto. Por que precisava disso? Agora, eu queria que vocês pensassem comigo. Chegou lá no Egito uma família, 70 pessoas, sei lá, podia ser 210, se a gente multiplicar por 3, né? 3 vezes 7, 21, 210 pessoas, por quê? Porque nessas 70 pessoas não conta nem mulher nem criança. Enfim, essa família que chega ali, passam-se 400 anos, viram um povo de 2 milhões e 500 mil, criados como escravos. Esse povo saiu para o deserto. Agora, eles não tinham nenhuma educação. Simples assim. Era um povo, eles não tinham educação. Por quê? Porque eram escravos lá no Egito. Então era um povo humilhado, um povo que acho que vivia espezinhado. Então, vocês imaginam 2 milhões e 500 mil pessoas caminhando no deserto? Como é que ia ser a convivência entre eles? Então esse povo precisou ser educado no deserto. Então, vamos ler lá 17, de 8 a 16, capítulo 17, o Alexandre poderia ler. Capítulo 17, esse povo precisaria ser educado sob diversos aspectos sociais, diversos, e também religiosos. O quarto ponto, consagração dos remidos no Sinai, fala sobre as leis que são dadas a esse povo. Esse povo era rebelde, era um povo preguiçoso, era um povo reclamão, era um povo sem educação. E que precisava caminhar, precisava seguir. Não era para ficar reclamando o tempo todo, porque, afinal de contas saíram da posição de escravos do Egito, mas estavam caminhando pelo deserto agora, né? Então, leis. Lei para tudo quanto é relacionamento. E entre essas leis estão os 10 mandamentos, famosos 10 mandamentos, né, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Então, esse texto em Êxodo 20, de 1 a 17, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Daí ele fala o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até quando? Até 1000 gerações, eternamente. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quinto. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra
que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, versículo 14, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença ou que pertença ao seu próximo. Então, esses são os 10 mandamentos das tábuas da lei. Esses 10 mandamentos resumem toda a lei, porque uma vez Jesus Cristo estava conversando lá com o pessoal e um sujeito fala: Senhor, qual é a lei mais importante? A lei mais importante da Bíblia é: amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se vocês observarem aqui os 10 mandamentos, os primeiros 5 mandamentos, 4 mandamentos, diz respeito a Deus. E os outros 7 mandamentos, né, foi até o 4, diz respeito a amar ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Então é interessante que Jesus Cristo fala dessas 2 leis, amar a Deus e amar ao próximo, dependem todas as outras. Qualquer lei que você lê aqui, ela tem um relacionamento ou com amor ao próximo ou com amor a Deus. Certo? Então, basicamente é isso, no que diz respeito à consagração dos redimidos no Sinai. E o último ponto, a adoração dos redimidos no tabernáculo. Exatamente. São as últimas palavras do livro de Êxodo. Pode ler. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de todos os israelitas, em todas as suas jornadas. Perfeito. Então, isso tem a ver. O fato é que aquela montanha de gente no deserto, eles precisavam da presença do Senhor Deus. Naquela época, Deus achou por bem de se revelar ao povo através de uma nuvem que ficava em cima do tabernáculo e de uma coluna de fogo. E dirigia esse povo pela caminhada no deserto, além de dirigir esse povo em todo o cumprimento da lei necessário através de Moisés. Porém, a presença visível de Deus entre o povo se dava no tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era uma grande tenda, que tinha diversas divisões. Uma delas era chamada Santo dos Santos. E ele falou: olha, eu venho habitar no meio desse povo. Eu venho ficar no tabernáculo. Então, se o povo precisar de mim, eu estou ali no tabernáculo. Mas, no fim das contas, era a presença de Deus. A presença de Deus. E aí alguém poderia perguntar assim: bom, e hoje? Nós não temos tabernáculo. Como é que faz? Como é que é a presença de Deus entre nós? O Evangelho de João fala sobre isso de uma forma muito interessante. Eu vou ler para vocês e a gente termina. João 1 fala que o próprio Deus veio habitar entre nós, calçar a nossa sandália, sentir o cheiro da nossa poeira.
né? Então diz assim, João, o Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava falando sobre Jesus Cristo. O verbo aí é uma forma de expressão que remete a Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vou lá para o versículo 10. O verbo, Jesus Cristo, portanto, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aí o versículo 14, que fecha o assunto. E o verbo se fez carne. Então, o próprio Senhor Deus se faz carne, né? Aí na figura de Jesus Cristo. E o verbo se faz carne. Por que o verbo? O verbo porque lá no início Deus cria o mundo através da palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Enfim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo grego, a palavra grega que traduzida é habitar, é tabernacular. Então, da mesma forma como o Senhor Deus tabernaculou com o povo em sua saída do Egito e sua caminhada pelo deserto, o próprio Deus tabernacula conosco. Ele habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Então, talvez tenha sido um pouco complicado, não sei se vocês entenderam bem, mas é isso que eu queria falar com vocês hoje. Já é 9h40 praticamente, e nós vamos encerrar por aqui. Eu coloquei um versículo aqui no finzinho. Disse José a seus irmãos, lá no passado, lá no momento em que, no versículo 50, talvez 50, 24, do livro de Gênesis, falava sobre José. Disse José aos seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então o próprio Senhor Deus iria fazer com que esse povo subisse para a terra de Canaã, e é o que nós vamos ver durante todo o livro de Êxodo. Bom, era isso, gente.